Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando, você e eu, juntos, o nosso programa Somos Igreja. Um programa que acontece toda semana, que vem ao encontro seu, nosso, porque somos igreja. E cada padre, a gente sempre está aqui para poder fazer um momento muito importante, muito especial, para poder dialogar com você. Que bom que você está aqui, que bom que você vai permanecer com a gente ao longo desse nosso programa, para a gente poder trazer para você algo importante, especial, algo importante do nosso dia a dia. Então, fique comigo, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu trago para nós um trecho do Evangelho, né? O trecho do Evangelho de Jesus, lá em Mateus, que nos diz assim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. É capítulo 18, versículos de 21 a 22. Então Pedro aproximou-se e perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não apenas 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que eu trago para nós hoje é a questão do perdão. Você já pensou perdoar as pessoas? E como isso é fácil ou não é fácil? Por exemplo, pedir para que você esqueça o que aconteceu com o teu irmão, aquilo que ele fez com você. Será que é muito fácil? Vem aqui comigo então, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar se a gente não tivesse memória. Será que conseguiríamos viver sem a nossa memória? A pessoa, você ligar o seu carro e esquecer que ele tivesse ligado? Já pensou se você saísse com o seu carro e de repente não encontrasse, não soubesse mais aonde o carro está, ou o que você estaria procurando, ou o que você precisaria procurar? Ou se realmente, quando você encontrasse esse carro, e você não saberia ligar esse carro, ou colocar as coisas no lugar, e depois não saber ou não encontrar. Verdadeiramente, a gente não tem como ficar sem memória. Realmente, nós precisamos da nossa memória, o que move a nossa vida, o que move nós que somos seres humanos. Então, não temos como ficar sem a nossa memória. O que significa que não tem como a gente eliminar o problema, a situação daquele meu irmão ou daquela minha irmã. Por isso, eu já lhe trago que perdoar não é esquecer. Porque nós não podemos esquecer, nós não conseguimos esquecer, né? Mas eu vou ensinar para você nessa noite, nesse nosso programa, alguns passos para que você consiga perdoar as pessoas que provocaram, te prejudicaram, te magoaram, te machucaram, assim como também as pessoas que você machucou, que você prejudicou e que também precisa pedir perdão. Nós já sabemos então que perdoar não é esquecer. Não é esquecer porque você viu que a gente jamais vai conseguir esquecer e se a gente esquecer, a gente não tem como, né? Porque a gente não tem como esquecer da nossa mente, não tem como a gente apagar. Nós não somos aí um computador ou algo escrito a lápis, né? Onde nós podemos passar uma borracha. Mesmo se a gente fosse, sempre vai ficar a marca. Então, mais uma vez eu digo, perdoar não é esquecer. Né? Imagina se as pessoas chegassem para você e dissessem assim, então, olha, coloca uma pedra sobre isso, né? Esqueça isso, coloca uma pedra sobre isso. Não adianta você ficar lembrando, é preciso esquecer. Bom, coloque uma pedra em cima da tiririca. Aquela graminha, aquela tiririca, tá certo? Então você colocou a pedra em cima da tiririca, certo? Bom, o que vai acontecer? Essa tiririca ela não vai subir, porque a pedra está em cima.
Porém, ela vai começar a crescer e dar batatinha e mais, esparramando, né? Do tamanho da pedra, debaixo da pedra, tá certo? Ou que seja, ela não vai morrer, ela não vai desaparecer. Muito pelo contrário, ela virá com toda a força, porque ela teve mais espaço, né, para poder crescer. Então, se a gente quer colocar uma pedra em cima do problema, só vai dar problema, porque nós não vamos esquecer e cada vez mais a gente vai ficar lembrando, né, de que aquela tiririca está ali debaixo, de que o problema está simplesmente abafado, mas não resolvido. Padre, então como é que eu faço para perdoar o meu irmão? Então como é que eu faço para perdoar o meu irmão? Bom, nós começamos o nosso programa com Mateus 18, de 21 a 22, em que Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Né? Até 7 vezes, que é o número perfeito, mas Jesus diz não, até 70 vezes 7, que é a totalidade. Né? Que é a totalidade, ou seja, você deve perdoar sempre. Então Jesus não pede em nenhum momento, Jesus não pede para que a gente esqueça o que o nosso irmão nos fez. Mas Jesus nos diz que a gente deve perdoar sempre, 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 sempre. A todo momento, a toda circunstância, nós devemos buscar o perdão. Pedir o perdão e também perdoar o meu irmão. Então Jesus já sabia que nós não poderíamos esquecer, que não tem como a gente arrancar, né? Diante aí do exemplo que o padre disse. Se a gente abafa, a coisa simplesmente caminha e vem com muito, 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 muito mais força, né? Então, como nós devemos fazer diante daquele meu irmão que pisou na bola comigo, diante daquele irmão que me machucou, diante daquele irmão que me magoou? Então vamos lá, olha, eu vou dizer para você o seguinte, né? Existem aí alguns passos na nossa vida que a gente deve pedir perdão para o meu irmão. Então, vamos lá comigo, tá certo? Primeiro passo, eu digo para você, lembrar exatamente as pessoas que me machucaram. Lembrar exatamente as pessoas que me magoaram. O que elas fizeram? Qual foi o tamanho desse estrago na minha vida, né, que essas pessoas fizeram? Bom, dentro desse primeiro passo, trazer à minha memória as pessoas ou a pessoa que me machucou, a pessoa que me prejudicou, né? O segundo passo é realmente lembrar o que foi que ela fez, né? O que ela fez? A intensidade daquilo que ela fez na minha vida. Como que foi? O que aconteceu? Tá certo? O que isso provocou na minha vida? Segundo, terceiro passo é ficar lembrando mesmo, né? Como se estivesse assim, desculpe até a expressão, né? Remoendo, 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 remoendo. Nossa, padre, mas assim eu vou ficar desesperado. Pode até ficar mesmo aí desesperado, pode até ficar aí mesmo aí desesperado, mas a gente precisa dar esse mergulho, né? Esse mergulho para a gente saber verdadeiramente o estrago que aquela pessoa fez ou não na minha vida. Assim eu consigo dar um outro passo muito mais forte, né? Se eu lembrei quem são as pessoas, o que ela fez e a intensidade desta pessoa, ou seja, a intensidade a qual o problema, a situação me provocou, causou em mim, então agora eu vou começar a tirar isso de dentro de mim, né? Vou começar a tirar isso de dentro de mim. Sabe como você começa a recolher, né, a tirar os lixos? Então eu vou começar a tirar isso do meu coração, a tirar essas pessoas. Lembra que não é esquecer, né? Mas eu vou começar a perdoar, ou seja, perdoar aquela pessoa pelo fato dela ter provocado aquilo em mim. Então assim, não é esquecimento, mas perdoar o problema, né? Olha, Senhor, eu perdoo essa pessoa por ela ter pisado no meu pé. E ao ter pisado no meu pé, desencadeou uma inflamação. Um exemplo, né? Desencadeou aí uma inflamação. Nossa, deve ter sido muito forte esse pisão no pé, né? Mas enfim, pode acontecer. Está fragilizado e o peso for peso pesado, tá certo? Então assim,
Por que que eu vou ficar agora lembrando o tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo? Aí que vem a dica, basicamente a final, para que você tire aquilo do teu coração e peça para que Deus lhe ajude a perdoar. Né? É como você libertar o pássaro da gaiola. É como você tirar assim a sujeira do lixo, né? Ou a sujeira da sua casa do chão. Você vai tirando, porque você vai vendo que aquilo foi muito forte, ou mesmo que não tenha sido tão forte, está te machucando, né? E você agora não vai querer mais isso. Ou também como você tirar um vaso da sua frente. Então aquele vaso, eu vejo toda vez aquele vaso e eu não gosto mais daquele vaso. Então eu vou quebrar aquele vaso, eu vou destruir aquele vaso, né? Eu vou eliminar aquele vaso da minha vida. Não, eu vou tirar ele da sala e vou colocar ele num quarto onde eu costumo não ir com tanta frequência. Né? E assim eu vou deixando de ter fortemente a presença negativa daquele problema, daquela situação que me machucou, que me magoou. Assim eu vou tendo forças e condições para vencer e perdoar o meu irmão. Todos os momentos, a todos os instantes, eu vou fazendo esse exercício de tirar de dentro de mim toda esta problemática, né? Toda essa ofensa que o meu irmão fez para mim, e que tem me machucado, que tem me ferido, que tem me desolado, e que a partir de agora isso não vai mais estar tão forte na minha vida. Né? A gente verdadeiramente tem que buscar fazer essa experiência. Não adianta a gente ficar lembrando, ou querendo, eu não consigo esquecer, por que eu não consigo esquecer, por que eu não consigo esquecer? Bom, então a gente já viu que perdoar não é esquecer. Perdoar, então, meu irmão, não é a gente querer eliminar isso no sentido de não ter mais a situação. Não é algo que nós vamos ficar lembrando, não é algo que a gente tem que ficar lembrando o tempo todo. Porque se nós vamos tirando de dentro de mim, né, como soltando um pássaro, como soltando bexigas, né? Quando a gente tem um montão de bexiga, a gente vai soltando, vai doando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Aí a gente vai tendo mais condições de conviver e até mesmo de não conviver mais com aquela pessoa. É isso aí então, meu irmão. Eu desejo, né, com você e para você, que toda essa certeza desse amor de Deus na sua vida, na nossa vida, a gente literalmente consiga não ficar tão preso. Né? Tem pessoas que passam anos, por exemplo, há quanto tempo teu marido te traiu? Há quanto tempo, né, você foi abusada sexualmente por alguém aí, por um pai, por um amigo, por um irmão, enfim, né? Há quanto tempo a tua cunhada quebrou o vaso que você mais gostava? Hein? Há quanto tempo você permitiu que isso acontecesse na sua vida? E há quanto tempo você está aí lembrando dessa situação? Hein? Precisa parar, precisa dar esse grande stop, né? Por quê? Lembra que eu te falei? Se a gente então não vai tirando isso dentro de mim, eu não vou conseguir perdoar. Eu não vou conseguir até pedir perdão e perdoar as pessoas que vêm ao nosso encontro. Então assim, vai tirando, né? Como se fosse também, olha quantos exemplos o padre está lhe dando. Como se fosse também desfiando, né, um frango. Aí as mulheres sabem mais do que eu isso, né? Como a gente vai desfiando um frango assim, vai tirando aos poucos aquela situação, até o momento em que ela não fará mais parte da minha vida. Mas está lá guardadinho. Né? Está lá guardadinha, no sentido de que eu não vou usar mais. Lembra do exemplo do vaso também? Tá certo? Chegará um momento que você vai esquecer desse vaso. Você não vai nem saber mais onde ele está. Né? Tá certo? Você vai esquecer, aí nesse sentido. Né? Você vai esquecer onde ele está, mas ele está lá guardadinho.
Porque a qualquer momento você pode se deparar com o vaso. Mas quando você se deparar com o vaso, aquilo já não vai ser tão mais forte na sua vida, não vai mais te prejudicar. Porque você vai estar aí totalmente fortalecido, totalmente cheio das bênçãos e das graças do nosso querido e amado Deus diante daquele que te magoou e que você pediu e conseguiu perdoar. Então é isso aí, meu irmão, minha irmã. Eu espero que tudo caminhe para o bem da tua vida. Obrigado por você ter ficado comigo ao longo do nosso programa Somos Igrejas. Somos Igreja. Lembrando você que nesse próximo dia 6, nós teremos aí então a posse do nosso bispo Paulo César da Costa, lá na nossa catedral em São Carlos, a partir das 10 horas da manhã. Aqui na nossa cidade, a gente tem aí o privilégio de ser feriado, onde nós podemos também ir para lá. Você pode se organizar, procurar aí a sua comunidade, né, que está organizando, ou então você mesmo dialogar com o seu pároco e você também ir até São Carlos e participar desse momento único e exclusivo para a nossa vida diocesana, nossa vida paroquial, enfim, para todos nós. Que seja bem-vindo esse nosso grande bispo, que vem da cidade do Rio de Janeiro, e tomar a frente da nossa querida e amada Diocese de São Carlos, tá bom? E também, no próximo dia 5, eu comemoro mais um ano de vida sacerdotal, tá certo? Eu espero também poder contar com a tua presença às 19 horas e 30 minutos. É sempre muito importante a gente celebrar com a comunidade, com o povo católico, mais um ano de vida sacerdotal, porque é o ânimo e a presença das nossas ovelhas e de todo um rebanho católico cristão em que nós padres nos fortalecemos e temos mais condições para continuar. Então aí um forte abraço para você. Muito obrigado. As bênçãos generosas de nosso querido e amado Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até mais. Uma boa noite. Eu gostaria que neste momento você pegasse a palavra de Deus para que nós possamos meditar em Mateus capítulo 18. Quem era o maior no reino dos céus? Ele chamou para junto de si uma criança e colocou no meio deles e disse: Eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolhe uma criança como esta, por causa do meu nome, é a mim que acolhe. Nessa noite eu gostaria de convidar, eu queria falar especialmente para os papais e para as mamães que estão me assistindo, e que tivesse um olhar nessa noite para as nossas crianças. Um olhar diferente, onde Jesus vai dizer para esse discípulo que quem não for como uma criança não poderá herdar o reino do céu. E que o maior entre todos é essa criança. E que os pais que estão me assistindo e as mães possam poder meditar comigo, entrar dentro de si e olhar para as crianças que estão em casa. Como estamos cuidando de nossas crianças? Qual olhar que estamos tendo? O mundo está aí para destruir nossas crianças, mas nós somos chamados como pai, como mãe, por primeiro, a cuidar das nossas crianças. Como estamos evangelizando? Como estando amando? Qual o tempo que estamos dedicando às nossas crianças? Qual a qualidade desse tempo? Gostaria dessa noite de deixar essa mensagem para que possamos ter um olhar mais atento aos nossos pequenos e lembrar que cada criança que adentra o nosso lar é o próprio menino Jesus que chega, e que possamos acolher, e que possamos amá-lo, e que possamos educar e levar para o caminho de Deus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Uma boa noite a todos.